Bom, cara, sobre a questão de Deus, de existir Deus ou não existir, é uma questão filosófica. Agora, quando se trata das mitologias, para quem acredita numa mitologia, aí essa pessoa não pode correr para a filosofia para tentar validar o Deus dele. Não. Por exemplo, o cristianismo, o judaísmo, eles têm um manual de Deus, que é a Bíblia. O Deus deles, como eles acreditam, deixou o manual para eles. Então, tudo que eles têm que fazer é recorrer a esse manual. Não podem estar fazendo uso de filosofia. Mas, para uma pessoa ser ateu, ele não precisa conhecer as mitologias. Ele só precisa ter a compreensão do que é Deus e a possibilidade da existência dele. Pronto, ele precisa ter isso. Ele tem esse conhecimento, ok. Porque o cristão às vezes faz pergunta assim, que eu já vi. Você analisou todas as religiões para saber se todos aqueles deuses são falsos? Isso é uma pergunta muito falsa para um ateu. Um cristão fazer isso para um ateu. Por quê? O ateu ele já está dizendo que não existe Deus, não existe a possibilidade da existência de Deus. Então, se dentro da lógica, filosoficamente, eu estou dizendo que não existe a possibilidade da existência de Deus, eu não tenho que conhecer mitologias. Agora, se o cristão afirma que existe Deus, para ele afirmar que esse Deus é o Deus de uma mitologia, ele precisa conhecer os deuses de todas as outras mitologias. Porque, E ele como também que tem ele um ônus da prova, né? Ele também tem um ônus da prova, né? Já que ele está afirmando que Isso. existe, né? E assim, é o fato deles fazer essa pergunta para o ateu. Eu estou dizendo que não tem sentido. Agora, Sim, entendi. isso aí serve para eles, né? Porque eles estão afirmando que existe Deus. Aí, ao eles afirmar que existe Deus, eles estão atribuindo esse Deus ao Deus de uma mitologia. Por quê? Porque eles já foram doutrinados mediante aquela mitologia. Mas eles Exatamente. conhecem as outras mitologias? Para dizer que aqueles lá são falsos e o dele é que é verdadeiro? A mesma coisa é o cara da outra religião, por exemplo, o hindu. Ele conhece todas as outras religiões, ele conhece o cristianismo, conhece o judaísmo, para dizer que o Deus do judaísmo, do cristianismo é falso? Entende? A mesma coisa vale para o cristão. O cristão conhece os deuses hindus para dizer que eles são falsos e o Deus do cristão, do judeu, é que é verdadeiro? E Então, a gente vê eles atacando muito, né? O pessoal de Umbanda, essas outras isso. religiões, né? Principalmente os crentes, né? Aqui no Brasil a gente vê muito eles atacar os templos do pessoal, né? Dizendo tratando como nada os deuses, chamam de demônios os deuses das outras religiões, né? No caso da Umbanda, né? Isso aí é um ataque incrível, né? Alguns chamam de demônio todos os outros deuses de todas as outras religiões. Eles dizem que aquilo ali são demônios que estavam querendo se passar por Deus. Deus só é um, ou seja, o dele, né, dos judeus. Não é nem dele, é o que eles adotaram, que esse Deus é dos judeus, dos hebreus, que eles já pegaram ali, construindo de vários outros deuses pertencentes a outros povos. Porque eles alegam, bom, mas espera aí, esse Deus é bastante antigo, isso aí já vem de vários séculos, milênios, e ninguém até agora refutou. Bom, se for por questão de ser antigo e valendo até hoje, então os verdadeiros são os hindus, porque o hinduísmo é mais antigo que o cristianismo, é mais antigo que o judaísmo, e mesmo assim dura até hoje. Já existia, né, vários outros cultos, né, bem antigos, do que o Deus Javé, né, que o Deus vivo. Agora, tem os outros que já não são cultuados hoje. Pelo menos é o que nós sabemos, é que não é cultuado em lugar nenhum. Por exemplo, os mais antigos mesmo, que a gente tem noção, são os deuses sumérios, né? E eles não são mais cultuados em lugar nenhum. Mas, enfim, por a questão deles não serem cultuados em lugar nenhum, aí o cristão já invalida, né? Que não são deuses, já que foram esquecidos. Só que a regra básica que a gente consegue perceber dentro dessas religiões é que todos os deuses, eles um dia se tornarão esquecidos. Eles serão substituídos por outros. Ou então... Eu também acredito que esse Deus aí deles, né, dos cristãos, vai ser esquecido, né, como qualquer outro, né? Essa mitologia, elas passam, né? Com certeza. Um dia ele vai ser esquecido. Assim como os deuses hindus, todos eles vão ser esquecidos. Um dia eles vão ser substituídos por outros, ou quem sabe, dependendo das circunstâncias, nem ser substituídos. Porque outros já foram, né? Porque outros já foram, né?
Inclusive pelo Deus atual, né? Javé. Isso, é o que a gente tem de experiência. É o que a gente tem de experiência. É que os deuses, eles acabam sendo substituídos por outros. Muitas vezes, eles até criam sempre aquele Deus em cima do Deus já da cultura do povo. Por exemplo, Jesus, ele é criado em cima de outros deuses. Aí outros deuses que vierem já são criados em cima de Jesus. Aí em outra região já vai ser criado em cima de outros, não de Jesus, porque Jesus não é importante para eles.